Agora que o Fed cortou juros, será que vai tudo decolar? Bitcoin a 140 mil dólares ano que vem? E a famosa alt-season, será que também vem em 2026? Hoje eu quero falar desses e outros temas muito pertinentes com você. Como sempre, trazendo minha opinião, mas também os dados e toda a transparência que você certamente valoriza. Primeiro ponto, o Citibank avalia como cenário base para o Bitcoin a 143 mil dólares nos próximos 12 meses. Isso deveria ser impulsionado por 3 frentes principais, tá bom? Primeiro, o mercado acionário continuar tendo uma alta. Segundo, os ETFs voltarem a comprar. E em terceiro lugar, os catalisadores regulatórios extremamente positivos. E esse é um tópico muito importante, porque o Clarity Act, já é um projeto de lei, já foi aprovado na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e agora está no Senado. Essa lei vai trazer justamente o que carrega no nome, uma clareza sobre o mercado dos criptoativos. Mas eu não acho que ela tenda a trazer um impacto imediato no preço do Bitcoin não, tá? Eu discordo um pouquinho do Citibank nesse ponto. Nós sabemos que as legislações positivas têm sim um impacto, mas ele é muito mais no desenvolvimento de soluções novas e tecnologias novas, serviços financeiros, muito mais no médio e longo prazo do que no preço dos ativos no curto prazo. O Clarity Act ele vai ser sim um grande passo, só que existem, é claro, outros fatores que vão influenciar muito mais o preço do Bitcoin em 2026 do que essa lei, como eu vou te mostrar nesse vídeo. O Citibank também coloca duas projeções, tá? Uma mais pessimista, em que o Bitcoin ficaria em torno de 78 mil dólares em 2026 e em 189 mil dólares como projeção otimista para 2026. Só que o cenário base deles ainda é 143 mil dólares e é plausível de certa forma. E aproveitando que nós estamos falando de projeções, o CF Benchmarks, um provedor de índices de criptoativos, está projetando que o preço do Bitcoin pode atingir a marca de 1,4 milhões de dólares até 2035. A análise ela se baseia em modelos de mercado de capitais e na crescente adoção institucional que sustentam as avaliações de longo prazo e alocação de portfólio estruturada. E um dado que eu achei bem interessante que eles trouxeram no relatório é o do preço do Bitcoin versus o seu custo de produção. Olha que interessante, né? O custo de produção aqui em preto é quanto custa realmente, né, para eu poder minerar os Bitcoins, eu achar um novo bloco. E olha que interessante, ele sempre serve como um grande suporte para o preço do Bitcoin, tanto em mercados de alta, quanto passando por fundos, né, correções maiores. Veja que raramente o preço ultrapassa, como aconteceu aqui, né, e aqui brevemente, mas raramente o preço se mantém abaixo dessa linha preta por muito tempo. E geralmente quando encosta nela, tende a pegar outros mercados de alta. Aconteceu aqui também, novamente, aqui também. E olha que interessante, nós estamos passando exatamente por esse momento em que o preço chega no paralelo assim do seu custo de produção. Bem interessante esse dado que eles trouxeram. E é claro que esse dado do custo de produção ajuda eles a projetar o preço do Bitcoin em 2035, porque o custo de produção aumenta a cada halving. Então hoje nós estamos ali na média de 70 mil dólares, o custo de 50 a 70, e olha só que interessante, eles projetam, né, um modelo de projeção do custo de produção, a cada halving vai subindo, e em 2035 o preço do Bitcoin, o custo de produção do Bitcoin ultrapassa 1 milhão de dólares, do que seria então, né, respeitando esse preço base, o Bitcoin tende a se valorizar acima disso. Achei bem interessante. Só que ainda, nesse relatório, eles fazem um pequeno erro que muita gente grande faz, eu já vi grandes empresas cometendo esse erro, que é projetar o Bitcoin com base no M2 global. Já fizemos vários vídeos no canal explicando por que essa é uma correlação espúria. Fizemos artigo provando com estatística que o M2 global não influencia o mercado financeiro, mas eles já trazem aqui, né, uma alocação baseada em M2, projetando o preço do Bitcoin. Resumidamente, pessoal, o M2 global não tem um impacto no Bitcoin que a maioria das pessoas fala, porque ele não é uma métrica de capital que flui para o mercado financeiro, ele é uma métrica de poupança, um valor que fica muito mais para o varejo utilizar no dia a dia. Então, de fato, nós enxergamos uma correlação em muitos períodos, mas é uma correlação e não uma relação de causa e efeito. O M2 não causa o apreciamento do Bitcoin, e sim outros dados de fluxo global, que também nós trazemos aqui toda semana para vocês acompanharem. Então, olha que interessante, eles já projetam aqui, né, que o M2 está subindo para caramba, até 2026, né, até fevereiro, mais ou menos, e o preço está aqui embaixo, não acompanhou essa subida, e com isso eles projetam o valor justo do Bitcoin em laranja. Então, hoje, o preço justo do Bitcoin seria aqui em torno de 150 mil dólares, baseado só nessa métrica do M2, e aqui, claro, nós temos bandas menores e bandas maiores, né? Se tocar aqui é compra, basicamente, se tocar aqui é venda nesse sentido.
Mas, novamente, reforço, se vocês virem algum tipo de correlação ou de alguém tentando projetar o preço do Bitcoin com base em M2, ele está caindo num erro conceitual e estatístico também, porque não há causalidade de Granger quando nós vamos para M2. E para o ano que vem nós também temos mais de 100 ETFs de criptomoedas a caminho, com mais de 126 aplicações de ETPs de criptomoedas pendentes de aprovação pela SEC, e o mercado se prepara para uma onda de novos produtos de investimento em 2026. Um processo de aprovação simplificado pode abrir as portas para uma maior diversidade de ETFs, facilitando o acesso de investidores ao mercado de criptoativos. Nossa, é produto financeiro pra caramba, e a verdadeira pergunta que nós temos que nos fazer é: será que vai ter demanda para tudo isso? Todo ano, centenas de ETFs fecham no mundo inteiro porque eles não atendem a demanda, e aí não faz sentido você manter, operando o custo de atender todo mundo, sendo que você não tem valor sob gestão e não consegue tirar com as taxas o necessário para o fundo se sustentar. A verdadeira questão para entender se um ETF vai sobreviver, o ETF de um ativo específico, é se esse ativo já tem demanda on-chain ou nas corretoras. Então aqui, por exemplo, eu trouxe a demanda de alguns ativos, como a Aave, que tem uma demanda crescente já há um bom tempo. Logicamente o Ethereum, também com uma demanda bem grande, eventualmente acima da do Bitcoin. E o próprio Bitcoin, Lógico que o ativo vai se manter num ETF, vai se manter operante, porque tem uma demanda absurda no mundo todo. Então, eu sei que muita gente vai gostar, vai gerar um hype grande nos mercados, nos ativos, mas isso não vai mudar nada se o ativo já não tem demanda no mundo cripto. A demanda não vai surgir do nada quando ele for para um ETF. O mercado de altcoins mostra sinais de um novo ciclo de alta. As condições atuais do mercado de altcoins, com níveis sobrevendidos e o domínio do Bitcoin sugerindo uma possível mudança, lembram o cenário de 2020, que precedeu um grande ciclo de alta. A aprovação de novos ETFs e o crescente interesse em projetos inovadores podem impulsionar uma nova onda de valorização para as altcoins. Será que é isso mesmo? O argumento central dessa tese é que o Fed finalmente já encerrou o QT, o Quantitative Tightening. Significa que ele está tirando dinheiro do mercado a grosso modo. E nós sabemos como as altcoins são sensíveis, essa é a verdade, para o mercado financeiro americano. São muito mais do que China, do que Europa, do que o mundo inteiro. Se só os Estados Unidos imprimir dinheiro e o resto do mundo não, pode ter certeza que as altcoins vão sofrer um impacto positivo, porque é um mercado muito mais tecnológico, é um mercado que olha muito mais para isso e tem um apetite muito maior para esse tipo de ativo. E aqui o pessoal traz o gráfico, que o Fed encerrou o QT durante um tempão, lá em 2019, 2020, e depois as altcoins fizeram um baita de um rally, e agora nós podemos estar passando pelo mesmo momento. O Fed vai encerrar um QT depois de um tempão, de anos de QT, e aí nós podemos esperar um rally. De fato, essa é uma projeção que faz sentido, mas nós temos que observar de perto esse processo acontecendo. Tanto o Fed tende a começar um QE de formas alternativas, que nós já temos dados proprietários aqui para rastrear, quanto o Treasury, o Tesouro Americano, também tende a fazer isso, e o impacto nos criptoativos também acontece, ao contrário do que muitos grandes economistas acreditam. Não, que o Treasury, o dinheiro só vai para a economia real. Não é bem assim, tá? A gente já acompanha uma correlação muito forte entre Treasury imprimindo dinheiro, trazendo muito dinheiro para o mercado, e os ativos sendo impactados meses depois. Então sim, se isso de fato acontecer, se o QE começar, seja da forma que for, a alternativa que seja, ou o Treasury, que já começou, já fez fundo as reservas desses instrumentos financeiros, dessas instituições. Na medida que isso vai acontecendo, a gente tende sim a enxergar uma valorização maior em altcoins, e elas tendem a superar a valorização do Bitcoin só por esse fenômeno americano. Não estou inventando nada, não estou tirando informação da cartola, é simplesmente o que a gente já observa acontecendo no passado. A relação de causa e efeito é muito forte, a explicação racional disso também faz todo sentido, e isso tende a começar a acontecer em 2026. E nessa linha, o pessoal começa a falar da perspectiva positiva para o Bitcoin em 2026, com possíveis cortes de juros. O mercado de criptoativos amadureceu desde 2022 e a expectativa para 2026 é positiva, impulsionado por um cenário macroeconômico favorável, com possíveis cortes de juros americanos. Essa perspectiva pode atrair novos investidores a impulsionar uma nova onda de valorização para o Bitcoin. E olha só, mais uma vez o mercado financeiro cometendo uma correlação espúria, que parece fazer todo sentido, mas quando nós vamos para a prática, ela não acontece. Então, será que é só o Fed cortar juros que o Bitcoin explode? E, na prática, não. A gente já fez também bastante material sobre isso, escreveu o artigo, e eu trouxe aqui alguns dados para você não cair mais nessa mentira,
que faz sentido, novamente, né? O Fed está baixando o juro, o dinheiro sai do banco, né? Está lá parado no rentismo, começa a ir para ativos de mais risco, só que não é exatamente isso que acontece com os criptoativos. Aqui nós vemos, né, muito interessante esse gráfico, mostrando em barras cinzas períodos em que o Fed estava subindo juros. E olha que interessante, acontece ao mesmo tempo que o Bitcoin está subindo. Então, todo esse ciclo aqui de 2016 até 2018, o Fed foi subindo juros e o Bitcoin não estava nem aí, ele ia subindo junto. Depois, com certeza, né, 2018 para frente até 2019, o Fed continuou subindo juros e aí sim o Bitcoin caiu. Mas se ele não estava caindo antes, por que agora vai ser a razão da queda dele, a alta de juros? Não faz tanto sentido. E aí, quando o Fed desce juros, nós temos faixas amarelas, né, douradas. E olha que interessante, aqui uma das maiores quedas do Bitcoin, né, de 50%, foi ao mesmo tempo em que o Fed estava baixando juros. Aqui em 2022 começa a parecer fazer mais sentido essa historinha de que o Fed sobe juros, cripto cai, né? Porque de fato todo o mercado foi no meio do Fed subindo juros. E depois o Fed começou a cortar juros também, né? A gente teve uma valorização grande do Bitcoin. Só que no passado não fez tanto sentido. Então você vê que é uma aleatoriedade muito grande. Não dá para afirmar com certeza que é uma causa e efeito. O Bitcoin se valoriza muito mais por outros fatores da política macroeconômica americana, como a impressão monetária, do que pela simples política monetária do Fed cortar juros ou não. E lembre-se, né, a impressão monetária, ela não vem só do Banco Central. Ela é muito forte sim, mas tem todo um mecanismo de crédito nos bancos privados que também aumenta a oferta monetária global e que impacta os criptoativos. E aqui embaixo, olha que interessante, né? Você vê o seguinte, que o retorno médio é sempre muito maior antes do Fed cortar do que depois que ele corta os juros. Então, o mercado sempre se antecipa. Pessoal, dá para saber que o Fed tem que cortar juros? Não só porque a gente acompanha aqui a política americana e a economia americana muito de perto, com dados realmente antecedentes. A gente pode saber que ano que vem, mesmo que não tenha previsto ainda mais cortes, é bem plausível que eles tenham que cortar mais. Não só por isso, não só acompanhando e fazendo feijão com arroz e o dever de casa que tem que ser feito para quem acompanha o mercado financeiro. Só de você abrir a CME e ver a probabilidade de um corte na taxa de juros, você já vai antecipar. O corte está precificado já há muito tempo antes de acontecer. Geralmente, quando ele acontece, já tem 80% de chance, né? O pessoal já precifica com muita certeza que o corte vai acontecer. Então, é natural que os mercados se antecipam. É o velho ditado. Sobe no boato e cai no fato. Isso também acontece para o Bitcoin e com o corte na taxa de juros. Então, eu não esperaria, né? Eu não colocaria minhas esperanças na alta do Bitcoin em 2026 simplesmente pelo fato dos Estados Unidos abaixar a taxa de juros. Novamente, tem outros fatores que influenciam muito mais e que vocês que acompanham o canal de perto com certeza já sabem quais são. Muito bem, cobrimos tudo que eu tinha separado aqui para hoje. E se você quer acompanhar bem de perto, né, tudo que nós acompanhamos sobre o mercado cripto e mercado americano, deixo o convite aqui para você conferir os links na descrição, conhecer nosso trabalho, conhecer o nosso serviço exclusivo de inteligência. Tenho certeza que você, sem dúvida, vai aprender algo novo saindo de uma reunião com o nosso consultor. No mais, cobri tudo que eu tinha para cobrir hoje. Espero que vocês tenham gostado dos insights e das informações. Deixem as perguntas aí nos comentários. Quem sabe a gente dedica um vídeo só para responder a sua dúvida. No mais, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.